a arte culinária. Alguns órgãos da imprensa especializada até o chamam de alquimista, gostam de usar muito esse termo. Chefe Dantas, bom dia, é um prazer Bom dia, grande ter o senhor prazer é aqui todo conosco. meu. É uma honra estar aqui em Caicó, participando desse festival. E eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que tem a somar, trazer algumas novidades para nossa culinária. Ô Dantas, você que é acostumado, por exemplo, a participar de eventos famosíssimos no Brasil todo, o Festival Gastronômico aqui de Caicó, ele cumpre o seu objetivo? Eu acredito que sim, para trazer novidades para a cidade. Não é para vender. E com certeza vai vender porque comida é turismo, né? Então, na hora que você tem novidades na sua cozinha, você atrai mais turistas. E eu acredito que ele tem a somar para a cidade e para a marca, para a grife Caicó, né? Caicó é uma grife, né? Que a gente, a cada dia, tem que melhorar essa grife. Porque há muitos anos atrás, eu trouxe aqui uma chefe de cozinha, a Ana Luísa Trajano, e ela fez uma matéria para a revista da TAM, que ficou do muito Magazine famoso Luiza, isso. né? É, exatamente, a Ana Luísa do Magazine Luiza, e ela chamou Caicó, que Caicó tem uma grife, como as regiões da Itália, São Marzano na Itália, ela citou na sua... Então, Caicó é um polo gastronômico, com todos os seus valores, com uma cozinha completa. Porque, às vezes, tem estados que não, tem muito bom um prato. Não, a gente tem desde o café da manhã, com seus biscoitos, variedades de bolachas, aí passando pelos queijos, aí entrando no nosso famoso cuscuz. Então, a gente tem uma rica cozinha, tem uma cozinha toda completa, com uma identidade personalizada de Caicó. A gente não imita a cozinha, não, porque agora chegou uns mineiros aqui, não. A gente bota os mineiros para fazer a nossa cozinha. É isso que eu levo o que eu aprendi com minha mãe dentro de casa para fora, para mostrar isso, a simplicidade que pode ser o bacana. Você entendeu? Hoje a cozinha de raiz, a cozinha brasileira, ela ganha um valor muito grande lá fora. Aquele chefe Alex Atala, ele viaja o mundo inteiro vendendo exatamente a cozinha brasileira. E quando ele diz assim, quando eu puxo da mala meus dadinhos de tapioca, que é nada mais nada menos do que um bolinho feito de tapioca, queijo de coalho, e ele diz que cala a boca de qualquer gringo na hora. Ele diz, quando eu puxo meus dadinhos de tapioca da mala, eu calo a boca. Então, é essa cozinha que a gente tem que valorizar e tem que melhorar. Em tudo onde tem o bom, Marcos, tem o melhor, você entendeu? Você pode melhorar aquilo que já é bom. Então, na nossa cozinha seridonense, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode melhorar, que pode se reinventar, se renovar. E é isso que a gente está fazendo, que o festival traz para a cidade. Acredito que é isso. Que é o que você fez, inclusive, nos seus famosos restaurantes lá no Maranhão. Você leva receitas do Siridó, você reinventa essas receitas. Exatamente. Eu vejo o que se faz aqui, coloco isso de uma outra forma, com uma releitura, E deu certo. E Por dá exemplo, certo. o que é que se leva daqui que você consegue reinventar e que faz sucesso lá? Eu uso várias coisas. Eu uso queijo de coalho daqui, mas eu uso, por exemplo, ova de peixe, que eu faço um creme de ovas e grelho o peixe, né? Um filé de peixe, na verdade, ele sem espinha. Eu faço tipo como se fosse, digamos assim, um crocante em cima do peixe. Isso na hora do almoço ainda? É quase a hora do E almoço, aí eu né? coloco aquele creme de ovas por cima e camarões, uns camarões ele feito frito a dorê por cima das ovas. Quem quiser olhar esse prato agora, é só me acompanhar no Instagram, @chefdantas. Pode aí divulgar, Marcos? Pode, ficar à Pode, à vontade. vontade. Então pronto. O @chefdantas ou Armazém do Chefe. Lá você coloca a receita também? Algumas coisas sim, mas na verdade, eu prefiro deixar as receitas para os meus cursos que eu dou, você entendeu? Porque senão... É o segredo do chefe, como não? Mas aqui eu vim aberto a saltar tudo, que a gente tem aquela coisa do segredo do chefe, mas eu aqui em Caicó estou liberado a contar todos os meus segredos, porque foi aqui que eu aprendi, então aqui tem que devolver. Uma vez eu fui no programa da Ana Maria Braga e ela disse, Dantas,
ensine para a pessoa aquilo que veio de Deus, você tem que voltar de graça para as pessoas, porque senão não vem outro. Então a gente ensina um, vem 10, meu amigo. E quem não ensina, não rola, você entendeu? Então, você tem que eu tô aqui compartilhar com as disposto, pessoas os conhecimentos. compartilhar com as pessoas e ensinar as pessoas. Dantas, na edição do ano passado, nós tínhamos entre os concorrentes muito jovens, alguns até já com formação acadêmica ou técnica na área de culinária, outros apenas porque gostavam e decidiram participar ou já trabalhavam em restaurante, enfim. Como é que você avalia essa entrada do jovem cada vez mais nesse universo? Você que começou jovem também. Eu comecei, na verdade, criança na minha casa, acompanhando minha mãe. Minha mãe tinha 11 filhos, então ela tinha que fazer comida para aquele pessoal todo e ela precisava de ajuda. Então, eu não gostava de lavar banheiro nem lavar prato, mas eu gostava de ajudar ela de cortar as verduras, de preparar uma sopa, e depois eu fui me profissionalizando na arte de ir para a feira, comprar os produtos. Porque fazer aquela seleção. A seleção eu já fazia desde pequeno. Ela confiava em mim, porque sabia que eu trazia bons produtos para casa. E é isso aí. Eu tenho uma formação de cozinha ao lado da minha mãe, na cozinha da minha casa. E fui aperfeiçoando. Então você me pergunta, a entrada do jovem, eu acho muito válida. Agora, tem que ousar. Quem não ousar, não vai criar. Não vai inventar, vai ficar na mesmice sempre. Você tem que ousar. Em outras palavras, dar uma de doido de vez em quando na cozinha e fazer aquilo que nunca ninguém fez. E não é que dá certo? Quando você pensa que você realmente criou algo de novo. Se você ficar na leitura dos outros, vai ser mais você vai ser um leitor de cardápio, de receitas, né? Você lê a receita e executa aquilo que alguém criou. Não, você tem que criar a sua. E você falou que veio aqui para o Seridó disposto realmente a passar os seus conhecimentos. A sua missão no festival vai ser oficinas, aulas? Não, eu tenho, no festival eu sou jurado, você entendeu? E no domingo eu tenho uma aula show, que eu vou apresentar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E quero convidar todo mundo para ir lá no festival, que vai ser muito bom. Depois a gente vai falar um pouquinho desse meu prato, da criação. Maravilha. Dantas, como no ano passado, esse ano novamente 3 ingredientes básicos foram escolhidos, que é a carne de sol, o queijo artesanal e o arroz vermelho. Sim. Com certeza os 3 você conhece muito bem. E tem gente que até duvida que se possa fazer pratos que não seja simplesmente uma refeição principal. É possível com esses 3 ingredientes se fazer uma alquimia aí? Mas com certeza, muito grande. Você está com a faca e o queijo na mão, você entendeu? Você tem muita coisa boa, porque carne de sol tem uma variedade de pratos que você pode trabalhar com carne de sol. Desde a carne o quê? A carne assada, ela ao molho de leite, ela desfiada com tomate e cebola. Você pode fazer uma carne frita e depois liquidificada para encher bolinhos, para muita coisa. Depois disso, tem o arroz. O arroz, ele tanto entra na entrada como na sobremesa. Você pode fazer um rico arroz doce com arroz de leite. Ou pode fazer um pudim também de arroz vermelho, liquidificando esse arroz. Você pode trabalhar com rocambole, ao invés de massa de batata, faz massa de arroz vermelho. E tem uma variedade de coisas, aí partindo até para panquecas e tudo, não para sair daquela coisa do arroz de leite, que a gente quando pensa em arroz vermelho, pensa logo em arroz de... Fazer só arroz de leite, pronto. Para Só misturar arroz de com o leite. feijão verde. Não existe isso. Tem uma série de variedades. No meu prato, eu vou fazer um arroz de abacaxi, que é um prato agridoce. A gente vai trabalhar e vai ficar muito, muito gostoso. Então, acredito que tem. E os queijos não precisa falar, porque com queijo você faz milhões de coisas. Mistura bem na entrada, no prato principal e na sobremesa. Queijo, então, é um bom coringa. Queijo é muito bom. Queijo dá para trabalhar, dá para fazer bastante, criar bastante em cima disso, entendeu? Então eu acho que é muito bom. Então a principal dica que você daria para quem vai concorrer aí ao Festival Gastronômico é usar a criatividade. Eu digo que é ousar. Não é nem usar a criatividade, é ousar. Você se realmente se transformar. Aí você vai fazer algo que
que tem uma apresentação, que tenha cor. Prato, você come primeiro com os olhos. Se o prato chegar na mesa, aquela coisa apagada ou só de uma cor, imagina, não. Prato, por isso que tem as verduras, tem o tomate que é vermelho, tem a cenoura que é amarelo, enfim, tem todas as verduras, tem cebolinha, salsinha, coentro, que se usa tão bem aqui em Caicó. Então, eu prezo muito por essa coisa da apresentação, da cor no prato, aquela coisa que chega bonita, que tenha realmente uma arrumação. Porque, Marcos, aquele prato que chega para você, uma tora de carne, poxa, você olha, é mais uma tora de carne. Agora, imagina se essa tora de carne vem fatiada e arrumada no prato. Não precisa de grandes invenções. É uma questão de estética, de arrumação. Chega para você, você diz, rapaz, esse negócio aqui é diferente. O cara é zeloso, o chefe é caprichoso, você entendeu? Por quê? Porque ele preza pela apresentação e a gente precisa disso no nosso dia a dia para levantar. Rapaz, eu comi um prato, que coisa bacana, que prato bonito. Por quê? Você fica guardando na memória, naquela sua memória gustativa, você vai lembrar do prato e lembrar da apresentação dele. Então, você deixa entender que o visual do prato também vale muito, por exemplo? Ele vale muito. É como eu digo, você come primeiro com os olhos. Antes de você meter a colher, você não olha para o prato, então você está visualizando o prato. Se for um prato bonito, você vai comer com muito mais prazer. Eu acredito que o cérebro já abriu disso. É muito bom. Agora, tem aquelas comidas que não tem apresentação, e aí você já vai comer, rapaz, aquela sopa papenta, enfim, tem tanta comida que não... E você vai vendo que... Mas eu prezo muito pelas cores dos pratos, a gente tem que trabalhar cores, crocância, cheiro, perfume, fumaça. Eu trabalho com restaurante à la carte, então tudo meu é feito para o cliente, é feito para atender você. Então chega realmente com todos esses, com fumaça, fumaçando na mesa, isso daí eu prezo muito por esse tipo de coisa. O arroz maranhense adora arroz, né? Então, a gente tem uma variedade muito grande de arroz que chega sempre fumaçando na mesa. O maranhense, ele gosta daquele arroz soltinho, mas que tenha um certo vapor, que tenha sido feito, acabar de fazer. Pronto, essa é a palavra que... Aquele arroz que acabou de fazer, que serviu, tem todo um significado diferente. Dantas, inclusive, eu acredito que muitos dos competidores devem estar nos ouvindo agora, foi anunciada a sua presença, e ano passado alguns mostravam nervosismo. Né? Na hora, ele até tinha ideia bacana, o resultado final foi interessante, mas ele meio que se perdia um pouco em fazer, em montar o prato, de repente o resultado final não era o tão esperado por ele, perdia pontos, enfim. O que você recomendaria para quem está se preparando agora, que amanhã vai fazer a sua apresentação oficial, a montagem do prato? Eu acho que tem que sair de casa como se fosse brincar, você entendeu? Eu vou fazer uma brincadeira e se der certo, a brincadeira valeu. Se não der certo, não tem problema. Então, não tem que ter medo de nada, Ave Maria. Um momento desse é para você se soltar, se jogar e nada de medo, nada de nervosismo. Se quiser a minha ajuda para dar um colo irmão, dar um abraço, eu vou estar lá para fazer isso, entendeu? Mas o jurado pode também ajudar? Não mas pode dar um abraço no participante, não pode? Isso daí, claro que passar pode. Uma energia vai dar uma positiva. energia positiva. Passar uma energia positiva. Agora eu que acho ele tem que fazer o prato, talvez pese muito isso, porque ele tem um tempo para concluir limite. o prato, né? Olha, eu aconselho uma coisa assim, teste seu prato antes em casa, veja o tempo que você faz. Se quiser cobaias para provar também. Exatamente. Você monta seu prato, vê como ele vai ficar direitinho. Vale dar aquela cronometrada também. Aí fotografa, aí vê como é que pode ficar melhor. E é isso aí. Olha, mas você já chega lá com o negócio resolvido. Você não é aquela coisa que, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não existe isso. Vai ter que dar certo. Tem que dar certo, então tem que dar certo. Mas eu acredito que vai sair muita
coisa boa e muita novidade. São dicas valiosas do Dantas, né? Com certeza. Inclusive tem um fã-clube seu aqui no nosso Facebook, a Lolosa Medeiros, está lhe mandando um Sim. forte abraço, o Gilzinha, Chico Gregório também, grande Chico Gregório está aqui nos assistindo, nos ouvindo Eu também. fico feliz. Ana Cristina, ela concorda que a apresentação do prato dá mais apetite, né? Tá vendo aí? Ela está concordando com Exatamente. você. O Dantas, aproveitar aqui a ocasião, você fala, por exemplo, da importância de valorizarmos a culinária regional, né? Sim. E muitas pessoas vêm aqui para Caicó, para o Seridó, para provar o que nós temos de bom. Só que o seridoense, quando chega, por exemplo, num restaurante, porque pede uma pizza, pede um filé parmegiane, é uma questão cultural, por exemplo? É de uma macarronada, né? Enfim. Até essa coisa do filé parmegiana, ele está muito aqui na cidade. Ele é um prato que meio que se transformou num prato, Regional, né? digamos assim, é um prato regional caicoense, você entendeu? O caicoense gosta muito dessa coisa da parmegiana. Eu acho, Marcos, que você tem, voltando, valorizar mais a nossa cozinha. Então, criar em cima daquilo que a gente tem, tão rico. Tem a cozinha rica da gente. A gente não precisa estar buscando essa culinária italiana, não. Aperfeiçoar aquilo que a gente já tem. Trabalhar em cima dos nossos ingredientes, do girimum, macaxeira, batata doce. Fazer essa junção e ter quiabo, machixe. Eu gosto, na verdade, dos legumes rústicos. Eu trabalho muito com o lado que eu chamo legumes rústicos. O que é? Quiabo, machixe, abóbora, girimum, macaxeira, inhame, batata doce, e meio que desprezo um pouco na minha cozinha a cenoura, essa coisa de batata inglesa, porque ao invés de eu trabalhar, por exemplo, eu tenho um arroz que é um arroz de costela. Eu boto a costela para cozinhar, depois deixa bem cozida, até ela sair do osso desossado, você prepara, separa e vai preparar. Cozinha fava, um pouco de fava, também separado, e girimum cortado, tudo separado. Aí você pega aquele caldo que você cozinha a costela, faz um fundo de panela ali e bota o girimum para dar aquela... Porque girimum você sabe que é muito rápido no fogo, E meu amigo, faz essa mistura com fava, costela, girimum e o arroz. Faz tipo um risoto e você serve com bastante cebolinha por cima, cheiro verde. Isso encanta qualquer pessoa e com muita simplicidade. É uma carne, digamos, de segunda costela, mas que ela ganha um valor muito grande. Quando ela é desossada, ela está toda limpinha, ela está toda bem cozida, ela fica um prato de primeira. O ingrediente está aqui. Ok, para fecharmos, você sabe do prazer que é receber você hoje aqui no nosso Jornal Regional, porque a gente sabe da sua história, você é um caicoense com raízes em Carnaúba dos Dantas, que hoje tem uma história de sucesso em todo o nosso Brasil, reconhecido bastante na sua área. Como é que surgiu o Dantas ter deixado, por exemplo, o Seridó, ter conquistado o Maranhão? Como é que foi a sua trajetória? Rapaz, eu fui para o Maranhão porque a minha família tem pés no Maranhão, você entendeu? A minha avó, ela foi embora para o Maranhão, levando todos os filhos. Mas minha mãe era muito pequenininha, Dona Jessi, que muita gente conhece aqui em Caicó. E mamãe era muito pequenininha, e ela deixou com uma amiga dela. Disse, olha, quando minha filha tiver 15 anos, você vai levar ela lá no Maranhão para mim. Ela disse, vou. E ficou com a menininha de 2 anos, quer dizer que morou 13 anos com essa outra mãe, que foi a mãe que ela conheceu, foi a mãe que educou. E ela, quando tinha 15 anos, foi levar minha mãe lá no Maranhão. Quando ela chegou lá, minha avó, cheia de crianças, os irmãos de minha mãe, e minha mãe disse, não, lá em Caicó eu sou filha única, e aqui eu não vou ficar com essa ruma de gente. E a mãe que ela gostava, na verdade, foi a mãe que criou ela, não era aquela outra mãe lá. E voltou para cá. Ficaram todos os meus tios lá em São Luís, enfim, foram todo mundo fazer sua vida. E só 25 anos depois que minha mãe tinha voltado, ela veio veio minha avó aqui em Caicó, mamãe já estava casada, enfim, quando mamãe completou, exatamente, quando ela completou 25 anos de casado, foi que minha avó veio aqui. Então foi toda uma vida aqui em Caicó. E com essa permuta, esse intercâmbio dos tios vindo aqui e tudo, meu irmão foi morar lá em São Luís, onde trabalha com fazendas. Hoje ele tem fazenda de camarão lá. E eu fui
trabalhar num banco. Quando eu fui para lá, eu fui morar com meu irmão e fui trabalhar num banco. Do banco, eu saí e montei um restaurante que chamava Chique Chique. Foi o seu primeiro restaurante? Meu primeiro restaurante, que só tinha um prato, Marcos. Muito interessante essa coisa que, já pensou, você entrar no restaurante, só tem um prato. Era carne de sol completa. Era carne de sol, feijão verde. Eu levei um tio meu, que era marchante aqui em Caicó, seu Etelvino Dantas, que a gente chamava de tio Lulu, e ele foi para São Luís e trabalhava a carne dentro do restaurante, fazia minha carne de sol lá. E o prato era acompanhado de macaxeira e batata doce, feijão verde, paçoca daqui de Caicó, era um pirão de leite. Você já viu falar em pirão de leite? Só de nome, só. Pirão de farinha branca com leite, que imitaria, por exemplo, um purê de macaxeira. E tinha arroz, porque o maranhense não perdoa, tem que ter arroz em tudo. Hoje eu tenho uma variedade de arroz muito grande, mas a gente tem que fazer outro programa para falar dos arroz do Maranhão, para falar das coisas. Aí quando é que surgiu o Maracangalha? Esse é o seu segundo restaurante? O meu segundo restaurante. Eu tinha deixado de ser restaurante e uma pessoa lá de São Luís, eu estava sem restaurante no momento, naquela época. E ela me convidou para ir conhecer um restaurante que ela tinha montado na beira da praia e não emplacava, enfim. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, isso aqui só vai melhorar se você tornar um local... Aí eu comecei a pensar, eu disse, um local bem maracangalha. Porque na minha visão, o Maracangalha era um local enfeitado, que atraísse turistas, você entendeu? Aquela coisa de cangalha, disso e aquilo outro. Meu amigo, não deu certo o restaurante dela, esse ponto terminou ficando comigo. E lá, quando eu fui, eu digo, não, tem que ser Maracangalha. Porque na primeira vez que eu vim aqui, eu pensei nisso. E foi um sucesso, foi um restaurante de muito sucesso, que foi gravado novela dentro do restaurante. Eu trabalhava, fazia o catering do pessoal da Globo, e o diretor disse, não, rapaz, vamos fazer um capítulo lá dentro. Foi uma coisa que eu convidei minha mãe para ir, minha mãe estava em São Luís na época, ela participou, sentada lá no canto, mas não deixou de dar umas olhadas assim, quando foi passando a câmera, e foi muito bom. Mas agora é uma nova vida e tudo, e o Armazém do Chefe, Marcos, ele é um restaurante que é uma leitura de tudo que eu fiz, do Chique Chique, desse prato que só tinha um prato, do Maracangalha, misturei os frutos do mar do Maranhão com essa rica culinária nossa. Olha, fomos considerados durante 2 anos e meio o melhor restaurante de São Luís. Porque restaurante, pessoal, não é parede e nem teto bonito. Restaurante é comida boa e atendimento. E alma. Tem que ter um dono. Se não tiver, não funciona. Você tem que botar a sua alma dentro do seu negócio e ela vai crescer. Mas se você pensar em montar um restaurante, entregar para a sua equipe de trabalho e você ir descansar, não vai rolar. Não vai botar. Porque você tem que estar todo dia. Restaurante é uma coisa... Todo dia você joga aquele seu amor. Aqui em São Luís tem, aqui em Caicó, tem alguns donos de restaurantes que eu não gostaria de dizer, que são meus amigos, mas que eu sei que são ali no dia a dia, lutando. Tem que estar dentro, né? Tem que estar dentro para você soltar o seu amor naquilo que você faz e é na sua comida. Ok, quem está lhe mandando um forte abraço lá dos Estados Unidos é a Rejane Silva, né? Nossa amiga Rejane. Rejane é uma querida. É que ele vendo aqui no adoro. Facebook. Exatamente. Dantas, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, um prazer receber você aqui no nosso Jornal Regional. Dantas vai estar amanhã e de domingo... eu vou estar na praça como jurado, mas vou estar domingo às 16 horas dando uma aula show sobre os pratos. A gente, daqui para domingo, ainda tem programa? Não. Sábado não tem. Amanhã tem. A gente aparece. Pronto. Nós vamos lhe entrevistar muitas vezes. Mas a gente volta para falar do prato que vai ser apresentado. Pode ficar à vontade, então. Qual o prato que vai ser apresentado? Não, eu vou apresentar um prato que ele vem em 3 versões. O seguinte, é uma entrada com uma misturas de queijo, que se transforma numa bolinha de queijo, recheada de carne de sol, e frita, e ela é servida com a geleia de pimenta, que eu preparo essa geleia e gosto muito. Eu acho que qualquer coisa com essa mistura de agridoce, uma pimentinha, então esse bolinho de queijo recheado de carne de sol com geleia de pimenta. E o prato principal
é um arroz vermelho de abacaxi. É, digamos assim, um risoto de abacaxi feito de arroz vermelho, servido com um filé mignon grelhado na manteiga de garrafa com cebola roxa e queijo de coalho. E na sobremesa, aquela entrada lá, ela se transforma de novo, ela foi salgada aqui, agora ela vem doce, o mesmo queijo recheado de goiaba, frito, depois de frito, coloca-se uma colherada de goiabada mole em cima daquela coisa quente, só que uma goiabada gelada e servida, ó, deliciosa. Se vocês que estão em casa ficaram com muita fome, a culpa é de Dantas, né? Porque ele só falou de comida boa aqui hoje. Obrigado pela sua participação, Dantas. Algo mais a acrescentar? Obrigado a todos. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Ok, nós conversamos com Melquiades Dantas.